Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muita gente. Dívidas. Os números são bem fortes, né? Quase 73% das famílias no Brasil estão endividadas. É muita gente. Muita gente. E mais de um quarto delas já está inadimplente, segundo uns dados aí recentes. É um peso, assim, gigantesco para milhões de pessoas. Um peso enorme, sem dúvida. Ok, então vamos tentar desdobrar isso. O material que a gente analisou hoje traz umas histórias, assim, bem intensas de recuperação financeira, sabe? Sei, casos bem extremos, né? Exato, casos de gente que chegou a dever milhões e, assim, contra tudo e todos, conseguiu dar a volta por cima. Mas o foco aqui não é só o desespero, não. É mais nas estratégias práticas, sabe? E nas mudanças de visão que realmente funcionaram. Uhum. A ideia é tirar umas lições valiosas sobre grana, claro, mas também sobre mentalidade, resiliência, aquela força para seguir. Sem dúvida. E o mais interessante nessas histórias, mesmo sendo casos, como você disse, extremos, é que os princípios por trás da recuperação, eles valem para todo mundo, sabe? É universal, né? Totalmente. Mostra como uma abordagem assim mais organizada e, talvez o mais importante, uma mudança real de como a pessoa pensa, podem transformar até os cenários mais desanimadores, digamos. Tem muito para aprender ali, não importa o tamanho da dívida. Exatamente. Então a nossa missão aqui hoje é extrair dessas experiências uns 3 aprendizados-chave, 3 pilares práticos, assim, que podem guiar quem está aí enfrentando dificuldade financeira e procurando uma luz no fim do túnel. Vamos nessa? Bora lá. Bom, o primeiro ponto que salta aos olhos é a necessidade de, sabe, parar de fugir, encarar a real. É o começo de tudo. Parece óbvio, né? Mas a gente tende a evitar olhar para a dívida de frente. Aquela coisa da culpa, do se eu tivesse feito diferente. Mas as histórias mostram que a virada só começa quando a gente decide encarar os números, mesmo que assuste. É um ponto crucial, sem dúvida. O primeiríssimo passo concreto que aparece nessas experiências foi fazer um diagnóstico completo, quase uma perícia da situação, sabe? Uma perícia? Como assim? Listar tudo, absolutamente todas as dívidas, sem esconder nadinha. E aí tem um detalhe importante. Anotar para quem você deve, claro, mas também qual era o valor original daquela dívida. O valor lá do começo. Isso. Porque muitas vezes o valor que estão cobrando hoje está inflado, juros sobre juros, multa, taxa. E olha, nem sempre esse cálculo está certinho, viu? Nossa, essa diferença entre o valor real e o cobrado deve dar um nó na cabeça, né? A pessoa recebe aquela cobrança astronômica e trava. Exato, trava. Mas um dos relatos que a gente viu, a pessoa pegou um caderno mesmo, sabe? E começou a fazer a conta na mão, pedindo para os credores a tal da memória de cálculo. Pedindo o quê? Memória de cálculo. É. O passo a passo de como chegaram naquele valor. E não é que descobriu umas diferenças grandes. Caramba, faz sentido. Total. Questionar como o credor chegou naquele número é fundamental. Não é partir do princípio que tem má fé, não é isso. Mas erro acontece. Contrato é complicado. Verdade. Então essa atitude de investigar, mesmo que seja ali no caderninho, devolve um pouco do controle para a pessoa, entende? É parar de só receber a paulada e começar a auditar a própria dívida. Entendi. Mesmo sem saber ainda como vai pagar, entender exatamente o que e quanto deve e o porquê. É a base para qualquer negociação, para qualquer plano. Faz todo sentido. É sair daquela posição de vítima dos números para ser um investigador da própria situação. Essa clareza, mesmo que dor no começo, deve ser libertadora, né? É libertadora. Tira aquele peso do desconhecido. O monstro deixa de ser disforme e vira um problema com nome e tamanho. Precisamente. E vai contra aquela ideia de, melhor nem saber para não sofrer mais. Pelo contrário, a ignorância só estica a agonia e impede a pessoa de agir. Saber os detalhes, valor original, como cresceu. Isso é o material para ir para o próximo passo, que é a negociação. Sem esse diagnóstico, tentar negociar é dar tiro no escuro. Certo, e isso já puxa o gancho para o nosso segundo aprendizado fundamental dessas histórias. A dívida não é o fim da linha, ela é negociável. Exatamente. E lá, pechinchando numa feira, buscando o melhor acordo possível. Essa despersonalização da dívida parece importante. Sim, total.
É encarar a dívida como um passivo que dá para negociar. E aí, dentro dessa lógica, surgem umas táticas bem práticas. Uma delas é priorizar as dívidas não só pelo juro mais alto, mas pela consequência se você não pagar logo. Consequência. Como assim? Pensa bem, ficar sem luz ou água em casa, o impacto é imediato, é grave, né? Talvez seja mais urgente resolver isso do que a fatura do cartão de crédito, mesmo que o juro do cartão seja absurdo. Isso é meio contra o que a gente sempre ouve, né? Pague o cartão primeiro. É contraintuitivo, eu sei, mas em situação extrema, a lógica é garantir o mínimo para você funcionar, para poder pensar no resto. O cartão, com aqueles juros todos, talvez possa esperar um pouquinho mais para você tentar uma negociação mais forte, para quitar tudo de uma vez, buscando um valor lá perto do original. Entendi. Não é ignorar, é... Sequenciar. Exato. Sequenciar de forma estratégica. É gestão de crise, né? Tá. E como fazer essa negociação na prática? As histórias falam em ser bem direto, né? Muito direto. É chegar e fazer oferta realista, com base no que você tem para pagar agora, mesmo que pareça pouco perto do valor total que estão cobrando. Tipo Assim, olha, segundo vocês, eu devo X, mas a dívida original era Y. O que eu consigo pagar agora para a gente zerar isso é Z. Topam. É ser transparente sobre a sua limitação no momento, mas já colocar uma proposta na mesa. E ser persistente. a persistência. Fundamental. Não aceitaram? Beleza, tenta de novo daqui a um tempo, talvez com um valor um pouquinho melhor se der. Não desistir. E a honestidade mesmo que doa. Lembra da história da pessoa que atendia todas as ligações de cobrança? Mesmo com medo. Isso é forte, né? Muito. Não trocava de número, não se escondia, falava na lata. Olha, não tenho como pagar agora, mas eu quero resolver. O que a gente pode fazer? Essa atitude de não fugir, de dar a cara, será que ajuda a construir alguma confiança com o credor? Ajuda demais. Fugir, ignorar, trocar de telefone, isso só piora a imagem para o credor. Ele pensa, esse aí não quer pagar mesmo. Agora, manter o canal aberto, mesmo que seja para dizer, olha, ainda não consigo, mostra boa fé. Entendi. E a criatividade também conta. Teve o relato de usar bens como parte do pagamento, uma esteira ergométrica. Mostra que, olha, tudo pode entrar na dança quando tem vontade dos dois lados de resolver. E o caso mais extremo que ilustra bem esse poder da transparência radical, a pessoa que pegou um avião foi para outro país encontrar um credor grande. Cara a cara. Impressionante. Chega lá sem grana para pagar, admitir a dívida, mas reforçar o compromisso. Vou pagar assim que puder. Isso exige uma coragem. Nossa. Uma coragem que, nesse caso específico, né, teve uma recompensa totalmente inesperada. O credor ficou tão impactado com a atitude que perdoou a dívida. Perdoou. Assim. Com uma condição. Que eles fizessem negócios juntos no futuro. E o mais louco é que fizeram mesmo, e foi bom para os dois. Caramba, que história. Mostra que a negociação não é só número, né? Tem psicologia, tem confiança, tem relacionamento ali. A honestidade, a disposição de encarar o problema de frente, mesmo estando numa baita desvantagem, pode abrir umas portas que a fuga jamais abriria. É uma visão muito poderosa mesmo. Não é só sobre conseguir desconto, é quase reconstruir uma relação, né? Mesmo que seja sobre um abismo de dívida. Isso conecta perfeitamente com o terceiro grande aprendizado. Beleza, diagnosticar e negociar são vitais, mas nada disso vira realidade sem ação imediata, muita resiliência e uma mudança profunda na cabeça. Perfeitamente colocado. Esse terceiro pilar tem várias partes, né? A primeira é essa da ação imediata com o que se tem na mão, por menor que seja. O exemplo que ficou na cabeça foi o da pessoa que, mesmo quebrada, usou o que tinha, um diploma e saber falar em público, e montou um cursinho. Para 12 pessoas. 12 pessoas. E isso gerou 20 mil reais, que, vamos combinar, perto de dívidas de milhões podia parecer nada. Uma gota no oceano. Exato. Podia parecer irrelevante, mas não foi. Foi o começo. Foi a prova para si mesmo de que dava para gerar dinheiro com o próprio esforço, com o próprio conhecimento. E esse primeiro passo abriu a porta para os outros. O curso virou palestra, que virou livro, que virou um negócio de sucesso. A lição é clara.
Não despreza o pequeno começo. Qualquer coisinha que gere algum dinheiro, por mínimo que seja, é infinitamente melhor que ficar parado. Um passo puxa o outro, sabe? Entendi. E junto com essa ação, vem aquela necessidade de um foco quase obsessivo em gerar mais renda e cortar tudo que não é essencial. Total. É usar qualquer talento, qualquer habilidade. Traduzir, revisar texto, cozinhar para fora, vender alguma coisa, dar aula. Qualquer coisa que traga dinheiro para dentro. E o exemplo do casal que vivia de miojo para conseguir direcionar 98% do que ganhava para dívidas é extremo, claro, mas, nossa, É extremo, mas ilustra bem o nível de comprometimento que às vezes a situação exige, né? Mostra a disciplina de ferro e a prioridade absoluta. Numa crise dessas não tem espaço para luxo, para supérfluo. É cada centavo indo para diminuir a dívida ou para juntar para uma proposta de quitação boa. Isso pede um controle emocional e uma visão de futuro muito forte. o que nos leva direto para a resiliência emocional. Essas jornadas são descritas como brutais. Pressão de banco, de cobrador, às vezes até ameaça, a vergonha social, o peso da responsabilidade. Como é que aguenta isso tudo? O apoio é a chave. Ter um círculo pequeno de confiança, 2, 3 pessoas que te dão suporte emocional, não precisa ser dinheiro. É apoio moral mesmo, faz uma diferença gigantesca. Um ombro amigo, né? Isso. E olha, nos 2 relatos principais que a gente viu, a fé, uma conexão com algo maior, foi citada como fonte de força para não jogar a toalha, para aguentar as críticas, às vezes até calúnias, encontrar um sentido maior naquilo tudo, sabe? Além do problema financeiro em si. Faz sentido. E um ponto que me chamou muita atenção foi sobre a mentalidade de comparação. Como isso entra na história e atrapalha? Isso é devastador. Foi descrito como a destruição dos sonhos em câmera lenta. Nossa, forte isso. Ficar comparando a sua vida, os seus bastidores com o palco dos outros, ainda mais hoje com rede social, isso gera uma frustração danada. E pode levar a gastar por impulso, só para manter as aparências ou para preencher um vazio. Estava refletindo em decisões financeiras ruins. É um alerta muito sério. Então, a dica é: foca na sua corrida, no seu ritmo. Mesmo que isso signifique andar com um carro mais antigo quando, sei lá, poderia ter um carrão novo. Exatamente isso. É cultivar uma certa indiferença ao que os outros vão pensar do seu padrão de vida. O exemplo de manter o carro velho, que ainda te serve bem, mesmo podendo trocar, é perfeito. É uma escolha racional, focada no que você precisa e nos seus objetivos maiores, quitar a dívida, investir e não em buscar aplausos de fora. Exige maturidade, segurança. Total. E, por último, ainda nessa parte da mudança interna, veio a necessidade de governar as próprias emoções. Qual a ligação disso com as finanças? A ligação é direta, fortíssima. Descontrole emocional quase sempre leva a descontrole financeiro. É verdade. Compra por impulso quando tá triste, a famosa terapia de varejo, ou quando tá super feliz, aqueles gastos exagerados de comemoração. Aprender a dar aquela pausa antes de passar o cartão, sabe? Diferenciar o eu quero do eu preciso. Isso é uma habilidade essencial. Aquela respirada funda antes de decidir. Exato. O autocontrole emocional reflete direto na sua capacidade de seguir um plano, de resistir à tentação, de tomar decisão com a cabeça, não só com o coração ou o estômago. Então, juntando as peças, sair de um buraco financeiro, principalmente um fundo, não é só questão de planilha e de ser bom de papo na negociação. É um processo que exige tanto as ações práticas, organizadas, auditar a dívida, negociar com estratégia, gerar renda sem parar, quanto uma revolução interna mesmo. Uma revolução interna, boa definição. Fortalecer a mente, buscar apoio, largar a mão dessa neura de comparação e aprender a domar os impulsos. É sobre se tornar, como foi dito lá, a exceção. Fazer o que é certo e o que precisa ser feito, mesmo que seja duro e que todo mundo diga o contrário. Síntese perfeita. O processo todo transforma a pessoa, não só a conta bancária dela. A disciplina, o foco, a resiliência, a inteligência emocional que se desenvolve nessa batalha, isso fica para a vida toda. São ativos valiosíssimos. Recapitulando rapidinho, então, os 3 aprendizados essenciais que a gente tirou. Primeiro, desmontar a dívida.
investigar o valor real, encarar os fatos de frente com clareza total. Isso, sem medo. Segundo, encarar a dívida como um jogo que dá para jogar. Usar estratégia, ser radicalmente transparente e ter coragem para buscar os melhores acordos. Negociar firme. E terceiro, virar o jogo por dentro. Agir na hora com o que tem, cultivar a resiliência, gerar renda e, principalmente, abandonar a comparação e o gasto por emoção. Exato. E vale muito reforçar um ponto. Embora as histórias que a gente conversou aqui envolvam valores bem altos, coisa de empresa e tal, os princípios, esses são universais. Com certeza. Servem perfeitamente para a dívida do cartão, do cheque especial, do empréstimo pessoal, da compra parcelada, qualquer situação onde está saindo mais do que entrando. A necessidade de diagnóstico, negociação, gerar renda, controlar gasto e fortalecer a cabeça é a mesmíssima. A chave é só adaptar as táticas para o tamanho do seu problema. Ótima observação. A essência não muda, seja para dever R$1.000 ou 1 milhão. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação final, assim, para pensar. Manda. Será que passar por uma crise financeira dessas, bem severa, com toda a dor, toda a dificuldade, será que isso não pode funcionar como um fogo que purifica? Um catalisador que força a gente a descobrir uma força interna que nem sabia que tinha e a construir uma relação muito mais saudável, mais consciente e, no fim das contas, mais próspera com o dinheiro e com o sucesso lá na frente. Fica aí a reflexão. Boa reflexão. Para levar para casa. E com essa pergunta no ar, a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que essas lições tenham feito sentido e ajudem de alguma forma. E lembrem-se sempre, no fim, dá certo. E com os juros. Até a próxima. Até a próxima.